Olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Keila e bem-vindos ao curso de especialização em Libras pela Faculdade Metropolitana. E hoje vamos começar com a disciplina de Política e Legislação Educacional Brasileira. Infelizmente, no nosso primeiro encontro não foi possível ser realizada a aula devido às conexões com a internet que não estavam boas naquele dia e espero sinceramente que agora, com a aula gravada, tudo soe um pouco melhor, tá bom? Então vamos começar com a nossa disciplina. Nós vamos falar primeiro das políticas públicas, compreender os seus princípios. A palavra política, ela tem uma origem. Tem origem no grego politica, uma derivação de polis, que designa aquilo que é público. O significado de política é muito abrangente e está, em geral, relacionado com aquilo que diz respeito ao espaço público, enquanto que pública, de origem latina, públicos, se refere ao povo. Então, política é algo criado para o povo, é algo criado para o público. Essa é a origem da palavra política. Só que nós sabemos que muitas vezes as políticas criadas não estão levando em consideração necessariamente as necessidades do povo. E isso nós vamos discutir muito bem nessa disciplina. As políticas públicas, elas são ações de governo, que elas são pensadas pelo povo e devem também servir o povo. Ou seja, políticas públicas é aquilo que vem do povo para o povo. Essa é a origem, o significado dessas duas palavras tão bonitas, que significam muito para a população. E nós vamos entender ainda mais como que esse conceito foi se transformando ao longo do tempo. Apesar de política pública ter esse conceito tão importante, segundo Medeiros, 2000, somente na segunda metade do século XX é que ela passou a ter um corpo teórico, passou a ser um instrumento de análise, ou seja, que ela passou a ser considerada como uma ciência a ser estudada, como uma ciência também usada para pesquisar as políticas que vão sendo criadas, né? Mas, no momento, não há um consenso entre os teóricos sobre o conceito realmente de política na atualidade. Mas em uma coisa, todos os teóricos entram em acordo, independentemente se de conceito A ou conceito B. Em uma coisa eles entram em acordo, que a palavra política, ela representa ações de governo. Então é isso que nós vamos entender. Como a política age enquanto ação de governo. A política pública é um campo de conhecimento da ciência política, que os governos, ao mesmo tempo que agem, analisam suas ações para propor mudanças no curso das ações ou para também formular as políticas públicas, né? E o que essas políticas elas devem traduzir? Elas devem traduzir propostas, projetos, elas devem também utilizar bases de dados e sistemas de informação para criar novas políticas. Ou seja, tudo isso que o IBGE faz, de coleta de dados, que a própria Brasil faz, de informações a respeito do desenvolvimento das crianças, do desempenho das crianças nas avaliações, todas essas informações são usadas para que as políticas públicas sejam criadas. As políticas públicas também apresentam aspectos conflituosos, porque muitos cientistas políticos definem a política pública como algo que está a serviço da resolução de problemas. Porém, eles se esquecem que a política pública tem aspectos conflituosos e também tem seus limites. Por exemplo, elas deixam de fora possibilidades de cooperação que podem ocorrer entre os governos e outras instituições e grupos sociais. Ou seja, há muitas políticas que são criadas sem a participação dessas entidades e, por isso, muitas vezes acabam não atendendo às demandas sociais e muito menos resolvendo os problemas. Agora nós vamos ver como a política pública desejada deve ser. O que nós sabemos, de acordo com esse material que vocês receberam, que a política pública ela deve fazer o melhor para as escolas, que deve satisfazer o bem comum, que ela esteja de acordo com a legislação e as instituições, que ela seja uma política eficiente, norteada pelos princípios de planejamento, acompanhamento e avaliação. Porque o que ocorre? Quando uma política pública é criada, mas ela é acompanhada, ela é monitorada, ela é avaliada. E se ela tem eficiência
positiva, ela é reformulada talvez ou não, mas o que acontece é que ela sempre tem continuidade. Porém, há políticas que acontecem e depois são extintas. Por quê? Porque não foram aprovadas no teste de avaliação, de acompanhamento e um checklist que com certeza devem ter para que essas políticas possam alcançar seus objetivos. E muitas vezes, quando uma política é extinta, muitas vezes também é porque os seus objetivos principais não foram atingidos. Para que as políticas públicas tenham o devido significado, o que é necessário? Seria necessária a participação popular. E atualmente, essa organização ganha foco através do neo-institucionalismo, ou seja, a participação das instituições para decidir, estabelecer e implementar as políticas públicas. Ou seja, o que nós percebemos hoje é um debate que ganha repercussão, porque as políticas públicas pedem intenção pública para a coletividade. Contudo, hoje, devido às representações que nós temos aí na sociedade, muitas políticas são representadas por uma pequena parte da sociedade, ou seja, por um ou dois indivíduos representando alguma instituição. E o povo mesmo acaba sendo representado por essas categorias que muitas vezes acabam não levando as demandas reais, por causa dessa restrição institucional que ocorre hoje na elaboração dessas políticas. O processo de política pública não é racional, gente. Não, não é racional. Há em sua natureza uma desordem que afeta os partícipes, os que planejam, os que executam e os beneficiários das políticas. O que nós podemos perceber é que ela própria é uma complexidade em si mesma e o Estado parece ter certa debilidade em executá-la. Ou seja, a política pública, ela é planejada, ela é implementada, contudo, seus efeitos acabam não sendo alcançados, ou seja, ela consegue nem ser executada com eficiência por causa dessa falta de participação dos que planejam, dos que executam e também dos seus beneficiários que acabam não vendo o resultado dessas políticas. Então, ela não muitas vezes não segue um caminho racional na sua realização. Eu acho que vocês podem ter até pensando em alguns exemplos aí de políticas que foram implementadas e depois sumiram, desapareceram sem nenhuma explicação, né? Simplesmente acabaram, pararam de existir. Isso nós podemos perceber muito nos programas educacionais, como, por exemplo, temos um programa aí que funcionou há muito tempo, mas acabou sendo extinto, como o Mais Educação, que ele só acabou, né? E não sabemos a razão de tal decisão. E várias outras situações relacionadas à educação, não só à educação, como também em outros setores da sociedade. A elaboração de políticas públicas segue os seguintes passos. O primeiro passo, a agenda. Diz respeito à escolha de problema a ser posto na agenda enquanto política pública, enquanto deve, ou seja, que ponto vai ser discutido? A agenda é uma lista de situações que devem ser discutidas em âmbito social. Então, a agenda, ou seja, a política está colocada em uma agenda de discussão, é o primeiro passo para a sua elaboração. E o segundo passo, depois da agenda, depois da discussão, depois do debate, é a sua elaboração efetiva. Trata da identificação, delimitação do problema da comunidade, determinar suas alternativas de solução, avaliação de custos e efeitos de estabelecer prioridades. Então, elaboração também passa por um funil, ou seja, aquilo que é mais importante ainda, porque não significa assim, que todas as demandas da sociedade vão ser atendidas. Não, a política também faz o funil e seleciona somente aquilo que é prioritário, que é indispensável de ser atingido. E o outro passo, o terceiro passo, é a formulação. Consiste na seleção mais acertada da alternativa, tomada de decisão, definição dos objetivos e seus fundamentos jurídicos, administrativos e financeiros. Ou seja, onde tudo vai ser contabilizado, quanto de recurso que vai para essa política, qual o público que vai ser atingido, ou seja, onde todos esses detalhes vão ser delimitados nessa política pública. Bem, gente, agora dando continuidade à nossa sequência, nós temos a fase da implementação. Consiste em planejar, organizar o Estado e seus recursos, todos viáveis e necessários para executar a política. Ou seja, quando os entes federados, estados, municípios e Distrito Federal vão se reunir juntos e implementar essa política que foi elaborada. E o quinto passo é sua execução, é pôr em prática a realização dos objetivos planejados. E o sexto passo consiste no acompanhamento,
traduz-se numa sistemática de supervisão, da execução da atividade e objetiva fornecer dados para possíveis correções. E a avaliação, que é a análise dos efeitos produzidos dos atores sociais pelas políticas públicas. O que nós sabemos, gente, é que nenhuma política pública surge do nada. Ela precisa ser provocada. Os atores sociais precisam solicitar, exigir que os políticos elaborem, que são os seus representantes, né, que eles elaborem essas políticas que são indispensáveis para a sociedade. Mas os políticos, por si só, por iniciativa própria, eles não fazem nada se não houver uma representação social que exija, ou seja, que solicite também, ou mesmo exija, se for necessário, a elaboração dessas políticas. Vale sublinhar o seguinte, que as etapas descritas, todas as etapas que nós vemos para a elaboração de uma política, são mais teóricas, né? Porque na prática não se estabelece realmente nesse passo a passo, mas os procedimentos geralmente são esses. As políticas públicas consistem em ações tomadas pelo Estado que têm o objetivo de entender os diversos setores da sociedade civil, ou seja, de atender, né, os diversos setores da sociedade civil. Muitas vezes essas políticas são feitas com apoio de ONGs ou empresas privadas, né? Então, ONGs e empresas privadas muitas vezes também estão lá solicitando a elaboração dessa política. Agora você irá conhecer os tipos de políticas públicas e suas áreas de atuação. Vamos lá? Vamos definir primeiramente as suas características. As políticas públicas, elas podem se dividir em 4 características: distributivas, redistributivas, regulatórias ou instituintes. Vamos começar conceituando políticas públicas distributivas. Vamos entender o que ela significa. São políticas amplas, concedidas ao povo de maneira consensual, através de bens, direitos ou poder, onde os recursos são distribuídos pelo Estado, os quais são arrecadados através de impostos. Exemplo, o Sistema Único de Saúde, que é distribuído para toda a população. Todos são beneficiados até aqueles que pagam plano de saúde, também podem usar o SUS. Então, o cartão SUS é uma vitória para o povo. O atendimento público de saúde é muito elogiado, inclusive, por pessoas que moram nos Estados Unidos, que lá tudo é particular, não se tem saúde pública nos Estados Unidos. E o Brasil tem uma saúde pública que seja bem ou não seja, ela atende toda a população, está aí para todos aqueles que precisarem. E nós temos aí também o outro tipo de. Agora entendendo o que é políticas públicas redistributivas. São aquelas que o objetivo é redistribuir o acesso a recursos, direitos ou poder da sociedade, redefinido qualitativa ou quantitativamente, mesmo que por via indireta, as relações de poder da sociedade. Um exemplo dessa política redistributiva são as cotas. Por exemplo, as cotas para negros entrarem na universidade, as cotas indígenas e tantas outras políticas que têm o objetivo de tratar e atender as minorias que não são privilegiadas, ou que não receberam privilégios sociais, né? Então, inclusive essa política, ela passa por muitas críticas, tem pessoas que concordam, pessoas que discordam, mas contudo, ela se caracteriza nessa classe de políticas públicas redistributivas. Vamos ver agora as políticas públicas regulatórias. É a conversão das políticas anteriores em leis e decretos. Ou seja, gente, existe uma grande distância entre a lei e o cumprimento da lei. Vocês já ouviram assim muitas situações onde as pessoas falam: "Ah, a lei foi criada, mas o que adianta? Ela não tem efeito". É porque toda lei, gente, precisa de um dispositivo regulatório, aquilo que vai realmente dizer como ela vai funcionar. Né? Se a lei for criada, mas os seus dispositivos regulatórios não forem criados, a lei simplesmente não terá efeito. E por isso que nós vamos ver agora aí as políticas regulatórias, que são a conversão das políticas anteriores, a distributiva e redistributiva, em leis e decretos.
Essas políticas, como o próprio nome diz, regulam o acesso aos direitos, ou seja, ditam as regras e as normas do fazer políticas públicas. Um exemplo disso é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a nossa LDB, a 9394/96, né? Também já tivemos a 5692/71, tivemos outras LDBs antes dessa atual, e o que nós vemos agora é que a LDB, ela vem colocar em prática aquilo que está na Constituição, que diz respeito à educação. Porque só a Constituição não vai dar mérito suficiente para que o que está escrito lá seja colocado em prática. Por isso que a LDB é considerada como um instrumento regulatório, que vai pegar todo o contexto sobre educação, todo o contexto sobre educação que está na lei, que está na Constituição, e transformar em algo regular, algo realmente que vai ser colocado em prática. Portanto, sem a LDB, nada que está construído na Constituinte, pelo menos em matéria de educação, não estaria sendo colocado em prática. Agora nós vamos ver, então, as políticas públicas instituintes, né? Que, como falei, a Constituição Federal é o seu maior exemplo, né? São aquelas que determinam o regimento político, a forma do Estado e a maneira como este se apresenta composto. Ou seja, a Constituinte ela vai determinar como que as instituições devem agir. Porém, a Constituinte ela diz o quê, mas ela não diz como. Por isso que as políticas regulatórias devem ser criadas. Agora nós vamos ver as características das políticas públicas aqui nesse quadro, tudo que eu já expliquei para vocês, vamos ver agora sistematizado aqui nesse quadro. Deixa eu sumir um pouquinho aí para vocês poderem visualizar. Nós vemos aí os tipos de política distributiva, né? Estão vendo aí na primeira coluna, distributiva, redistributiva, regulatória e instituintes. As características da distributiva. Aparentemente não geram ônus para a sociedade, são orientadas para o consenso, como, por exemplo, o SUS, como nós acabamos de ver, também os hospitais públicos. E as políticas públicas redistributivas são orientadas para o dissenso, reconfiguram o acesso a recursos, poder ou direitos, cotas para estudantes afrodescendentes em universidades públicas. Olha só, o termo aqui, dissenso, porque é uma política conflituosa. Nem todas as pessoas concordam com essa política, mas ela existe aí para redistribuir às pessoas menos favorecidas o acesso a direitos que já estão aí estabelecidos na sociedade. Vemos agora as políticas públicas regulatórias, que definem as regras do jogo político, assumem a forma de leis e decretos, como nós vimos ainda há pouco, no caso da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, que, como nós estamos fazendo uma especialização em educação, esse exemplo aqui está bem mais colocado para a nossa situação. Temos agora, então, as políticas públicas instituintes, que dão forma ao Estado e ao regime político, né? A nossa Constituição Federal, de 1988. As políticas sociais, o espaço da educação. Podemos dizer que a educação é uma política social. O termo política social. Vamos entender como que surgiu esse termo. Originou-se entre pensadores alemães em meados do século XIX, que inventaram, em 1873, uma associação para realizar estudos sobre esse tema. A expressão passou a ser amplamente empregada e, em algumas vezes, sem uma função conceitual. Segundo Piana, a ascensão do capitalismo e a revolução industrial e as lutas de classe trouxe o surgimento das políticas sociais. Ou seja, antes desse modelo econômico que está vigente no nosso país, as políticas sociais não existiam. Por quê? Foi por causa desse modelo econômico, considerado muitas vezes como opressor, considerado muitas vezes como excludente, é que os movimentos sociais surgiram para lutar por direitos, porque o modelo político capitalista estava excluindo muitas classes sociais. E por causa desse movimento de luta contra a opressão capitalista é que surgiram as políticas sociais. Vamos entender também que as políticas sociais surgiram como resposta à Revolução Industrial, né? E suas demandas de desigualdades sociais, sindicalização, urbanização, cooperativismo. Dessa forma, as lutas sociais e as mobilizações operárias do século XIX foram demarcaram, né, a gênese da política social, como eu falei, né? Por causa da opressão, por causa de toda a desvantagem que o povo, principalmente os operários, as pessoas que trabalham nas fábricas, as pessoas marginalizadas, excluídas dos benefícios
que o Estado poderia proporcionar, é que surgiram esses movimentos em luta pelos direitos e por causa deles as políticas sociais surgiram. A política educacional. Nós vamos ver agora conceitos, práticas e reflexões. Olha só, gente, uma coisa muito importante que nós devemos entender agora, que as políticas, as pesquisas em educação, é isso que nós temos que entender, que elas não tratam das políticas, mas vê que quando, olha só, as políticas, as pesquisas em educação, elas não tratam das políticas, uma vez que quando o objeto de estudo, ou seja, o sujeito pesquisado são os professores, a escola, a sala de aula, são delineadas fora do contexto relacionais. Vamos entender isso. As pesquisas se assemelham aos discursos dos formuladores de políticas, culpando professores, alunos, pais e nunca as políticas educacionais. Ou seja, eles acham que se a política não deu certo, é porque todos esses atores sociais, como professores, alunos e pais não fizeram a sua prática, a sua parte, né? Não fizeram aquilo que deveria ser feito pela parte deles. E nunca culpam as políticas sociais pelo fracasso delas mesmas. Fica claro, portanto, gente, que fazer pesquisa científica em políticas educacionais no Brasil ainda precisa de muita coisa. Vamos ver o que falta? Precisa de muito estudo, precisa de teoria, propriedade técnica também. Precisa também de uma análise crítica e reflexiva da realidade, ou seja, do contexto dos atores sociais que estão aí, né? Que vivem os dramas da educação, apontando com eles o que precisa de fato ser repensado. Ou seja, as pesquisas científicas precisam trazer do âmbito da educação, ou seja, dos seus atores, o que realmente precisa ser feito para que a política possa acontecer de verdade. Mudanças nas políticas educacionais. Gente, se eu ficar um pouco parada assim quando eu termino um slide, é porque a transição corta o áudio, eu aguardo um pouquinho, tá bom? Só para explicar para vocês. Então, porque quando eu peço para passar aqui, não passa na hora que eu peço, né? É lento, então eu aguardo para passar, porque se eu falar antes de passar, corta o áudio, aí a gravação não vai prestar, tá bom? Vamos entender então agora as mudanças das políticas educacionais. O que isso significa? Parece óbvio que as políticas educacionais, como quaisquer outras formas políticas de gestão, sofrem mudanças a cada período quadrienal devido às eleições, não é verdade? Muda o prefeito, muda o governador, muda o presidente, então as políticas mudam, né? Acaba como tudo que foi construído pelo outro, o outro dá continuidade em algumas partes, em outras não, né? Em algumas tem continuidade, em outras não. Por isso que a seguir nós veremos as diferenças entre políticas públicas de Estado e também as políticas públicas de governo, bem como as consequentes formas de gestão escolar, que é o modelo de gestão do bem-estar social e o novo gerencialismo. Tá? Já já nós vamos ver. Dando continuidade, pessoal, nós podemos entender que as políticas públicas, elas podem ser de Estado ou podem ser de governo. Eu acho que muitos de vocês já entendem a diferença de uma para outra, né? O que é uma política de Estado? O que é uma política de governo? E como isso implica na gestão escolar? Como isso vem, de fato, interferir na gestão das escolas públicas, né? Porque nós estamos falando de escolas públicas, de educação básica, né? Então, é sobre esse âmbito da educação que nós estamos nos referindo. E a política pública ou políticas públicas são ações políticas desenvolvidas na gestão pública, que direcionam acessos a bens, serviços, direitos e poderes à população em geral. Elas são formuladas pelos gestores, de forma burocrática, ou de forma democrática, com a participação da sociedade civil. Então, como já falamos anteriormente, no começo da nossa aula, a elaboração dessas políticas, elas contam, na maioria das vezes, não contam, na verdade, com a participação da sociedade civil, né? Mas muitas ainda contam com a participação. Vamos entender como é que isso vem acontecendo. A política de Estado. Vamos ver primeiramente como que acontece a política de Estado. O que é a política de Estado? É implantada a longo prazo, ela perpassa mandatos de gestores, ou seja, entra prefeito, sai prefeito, essa política continua. Mas se nós falarmos em âmbito nacional,
O governo federal, por exemplo, quando nós tínhamos aí um presidente que entra, elabora suas políticas, e o presidente que o sucede dá continuidade a essas políticas. Também existe esse tipo de situação, e também presidentes que, quando entram, assumem o governo e mudam toda a política do gestor anterior, do presidente anterior. Mas há políticas aí, poucas políticas que conseguem transcender a passagem de governo. Elas estão mais em nível de governo federal. Olha aí, essas políticas estão mais em nível de governo federal, mas também existem políticas municipais, né? Mas, em geral, essas políticas de Estado estão no âmbito do governo federal, porque as disputas pelo poder são menos acirradas se comparadas no âmbito estadual ou municipal. Então, no governo federal se presume que as políticas sejam menos acirradas, e no governo municipal, como nós sabemos que são bem acirradas, geralmente quem ganha a eleição não dá continuidade às ações que foram desenvolvidas no governo anterior. Agora vamos ver a política de governo. Política de governo. Eu acho que vocês já entendem essa parte e está muito fácil de presumir o que vem a ser a política de governo. Ela tem curta duração, ela perdura um mandato de gestor. Associam-se a projetos eleitorais e que delas nascem as políticas de Estado. Quanto mais estável for o campo político de um país, maior será o número de políticas de Estado. No Brasil, as políticas de governo são mais presentes. E por isso que no campo educacional as reformas não têm sustentabilidade, porque as políticas nesse setor acabam sendo propaganda política. Nós sabemos isso muito bem, nós que somos professores, estamos aí na luta, né? Todos os dias, lutando com nossos alunos, dialogando com nossos diretores e coordenadores pedagógicos, nós sabemos muito bem que quando sai alguém do governo, entra o outro, muita coisa muda. Toda a reorganização pedagógica das escolas muda, toda a organização das secretarias de educação muda. Tudo isso por conta dessa transição de política de governo de um governo para o outro, onde muitas ações não têm continuidade. Vamos entender agora, fazer um resumo então dessas duas modalidades de política que nós fizemos aí. Vamos fazer então uma comparação de uma para outra nesse quadro. Fiz um esquema rapidinho aqui para a gente poder entender melhor como isso funciona, né? Vamos ver então nesse quadro 2 a caracterização das políticas de Estado e de governo. Vamos ver aí. Os tipos de política: tem a política de governo e as políticas de Estado. E a característica: política de governo, duração condicionada a um mandato governamental, projetos educacionais estritamente ligados a determinadas perspectivas políticas, como, por exemplo, o Provão, no caso do governo FHC, que quando entrou o outro presidente Lula, ele acabou com essa prova, né? Agora vamos entender agora a política de Estado, programas educacionais incorporados à estrutura de Estado. Sua continuidade está colocada para além das mudanças ocorridas no trânsito de governo, projeto em longo prazo, ou seja, é uma política a longo prazo. Uma política que eu posso citar também, gente, que é longo prazo, posso falar da Bolsa Família, né? Bolsa Família, ela teve todo o governo do PT, governo do Michel Temer, está no governo do Jair Bolsonaro. Então, posso considerar que a política da Bolsa Família é uma política de Estado porque ela tem perpassado por todos esses governos. Como, por exemplo, aqui também, como eu falei anteriormente, o Sistema Nacional de Avaliação, o SAEB, o Enem também, que são modelos, né, de política de Estado, pois durou todo o governo de FHC, o SAEB e o Enem, né, permaneceram com o Lula e prosseguiu no governo de Dilma Rousseff, e depois foi para Michel Temer, e depois foi para o governo do Jair Bolsonaro. Então, é uma política que tem aí transcendendo todos esses governos. E nós entendendo aí, então, esse vai e vem das políticas de governo, o que nós podemos fazer essa relação quanto às políticas públicas em educação? O que nós podemos entender é que para elas poderem apresentar estabilidade e qualidade nas ações e nos planos, deveriam, pelo menos a título teórico, estarem mais declinadas para uma política de Estado do que para uma política de governo. Porque com educação não se brinca, gente. E esse vai e vem de política educacional, que entra um presidente e a política tem fim, não tem continuidade. Ou seja, como nós podemos perceber, no Brasil não temos um projeto voltado para a educação ainda com perspectiva a longo prazo. Porque essas intervenções políticas que as políticas públicas educacionais têm sofrido vem interferindo negativamente no sucesso da educação no nosso país. Agora vamos ver. Próximo slide.
Ok, consegui. Vamos ver aí que esses dois atores, Kevitz e Ball, 2011, eles apresentam dois modelos de gestão. De um lado está a gestão escolar do bem-estar social e de outro lado a gestão do novo gerencialismo. Nós vamos entender então esses dois modelos de gestão aí que estão implicando na educação. Vamos lá. Ok. Podemos verificar agora que, ok, podemos verificar agora que a gestão escolar do bem-estar social, ela é uma gestão de igualdade de oportunidade, de valorização de todas as crianças por igual, de relações de igualdade, de apoio, de acolhimento, de concepção centrada na criança, de escola não seletiva, de assimilacionismo, multiculturalismo, antirracismo, respeito à diversidade sexual, práticas não sexistas, desenvolvimento dos cidadãos críticos, né? E também nós podemos ver a participação democrática e transformação social. Então, esse aí é o perfil de uma escola do bem-estar social. Agora vamos verificar se a escola do bem-estar social tem aquele perfil, como é a escola então da gestão do novo gerencialismo. É um sistema que se caracteriza, né, como uma forma pela flexibilidade, enfatizando a motivação de pessoas para produzir qualidade e com esforço a atingir a excelência, né? Os gestores assumem o papel de líderes, inspirando o compromisso do grupo. O novo gerencialismo trabalha com a aplicação eficiente dos objetivos dentro e fora da escola, para assim fazer crescer os padrões de desempenho com foco num tripé de excelência, qualidade e eficiência. Perceberam a diferença de uma para outra? Como aquela tem uma perspectiva mais libertadora e essa tem uma perspectiva mais da competição, aonde existe realmente um mérito para aquele que atingiu os melhores resultados? Vamos observar então aqui esse comparativo. Nós podemos entender a diferença de uma política para outra, aliás, ou seja, de um modelo de gestão escolar para o outro. Vemos de um lado do nosso quadro, temos aí o bem-estar social e do outro o novo gerenciamento. Enquanto o bem-estar social, o sistema de valores é voltado ao serviço público, no novo gerencialismo, o sistema de valores é orientado ao cliente. Olha só, perceberam a diferença? E nesse primeiro aqui do bem-estar, as decisões guiadas pelo comprometimento com padrões profissionais e valores, tais como igualdade, assistência, justiça social. Enquanto que o novo gerencialismo, as decisões instrumentalistas guiadas pela eficiência, custo-eficácia, desculpa, busca por competitividade, né? Ou seja, aí, vemos aí que é algo que não vem de graça, você tem que se destacar para ser beneficiado. Na escola, né, de bem-estar social, percebemos que a ênfase das relações coletivas com os funcionários por meio dos sindicatos, né? Os sindicatos representam os funcionários, enquanto na outra, a ênfase das relações individuais, mediante marginalização dos sindicatos, olha aí, o sindicato é marginalizado, muitas vezes criminalizado, e de novas técnicas gerenciais, tais como gerência de qualidade social e gerência de recursos humanos, ou seja, uma perspectiva altamente neoliberal. E na escola de bem-estar social, percebemos aí uma característica consultiva, enquanto na outra percebemos uma característica autoritária. Enquanto que na primeira também vemos a racionalidade substantiva, vemos uma racionalidade técnica. Enquanto que na primeira vemos a cooperação, na segunda vemos a competição. Enquanto que na bem-estar social vemos gerentes socializados dentro da área e valores específicos do setor de bem-estar social, educação, saúde, assistência social. Enquanto no gerencialismo, vemos gerentes socializados genericamente dentro da área dos valores da gerência, onde não vemos nem educação, nem saúde e nem assistência social. Ou seja, aqui vemos uma escola voltada para o bem-estar social das pessoas e aqui voltada para a eficiência e eficácia, não levando em consideração o lado humano das pessoas.
Se nós formos analisar ambos os modelos, nós podemos perceber que na gestão do bem-estar social, acredita que o modelo de gestão do bem-estar social seria o mais acertado para gerir as pessoas, para gerir as escolas brasileiras, por toda uma questão humanística, pelo espírito cooperativo e democrático que se busca atualmente, valorizando mais o ser do que o ter. Enquanto aqui, desse lado, se valoriza mais o ser do que o ter, desse outro lado, esse modelo de gestão torna-se no mundo globalizado, capitalista e neoliberal, uma tendência mundial. Então, ele é uma tendência mundial, gente. Podemos perceber que esse primeiro modelo aqui, apesar de nós percebermos, de nós termos compreendido que o bem-estar social é um modelo que poderia ser mais adequado para o tipo de cidadão que nós queremos formar, não é ele que está em ascensão, e sim esse segundo. Ele que está no modelo capitalista, ele que está no mundo globalizado. Ele é uma tendência mundial, pois a escola deixou de ser um espaço educativo com exclusividade para ser um lugar de prestação de serviços, onde não se tem um aluno, onde se tem um cliente. Do ponto de vista mercadológico, até mesmo as escolas públicas muitas vezes tratam os alunos não como uma pessoa, mas sim como uma mercadoria que deve ser modificada e preparada para a sociedade que se pretende ter. Principalmente com as avaliações de desempenho em escala nacional, onde todos querem estar no topo da lista, não é verdade, gente? Nós queremos sempre que nossas escolas estejam com uma ideia atraente. Isso muitas vezes tem interferido nas ações pedagógicas e no modo de como a escola vem tratando os nossos alunos nesses últimos anos. Se certo ou errado, se de um jeito ou de outro, o que se pode concluir, gente, de tudo isso? Brevemente, é que gerir as escolas das quais conhecemos passeia livremente pelos dois modelos, tá? Mesmo sendo pública, a instituição acaba demonstrando características de competição, com forma de gerenciamento técnico e autoritário. Não é verdade? Porque quando nós vemos aí as provas do SAEB, nós queremos que nossos alunos se saiam bem. Então, isso sim é uma competição. A legislação brasileira, suas características e planos direcionam a gestão escolar por um só caminho, o de que todos, independentemente da situação econômica, política, ideológica, sexual e territorial, devam aprender e progredir nos estudos. Perceberam só que a escola pública, ao mesmo tempo que ela quer, ao mesmo tempo que ela deseja, que o aluno, independente da situação socioeconômica, ele tenha uma formação política, ideológica, né, sexual e territorial, ele também quer que essa escola seja competitiva. Então percebemos que na escola pública hoje percebemos essas duas características em um só lugar, uma escola do bem-estar social e também uma escola do gerencialismo. Desse modo, podemos concluir aqui, gente, que as políticas educacionais no nosso país dispõem de dois nortes. Quais são esses nortes? As políticas públicas instituintes, né, que é a nossa Constituição, e também a política pública regulatória, que é a nossa LDB. Então, era isso que eu tinha para vocês agora. Assim que eu postar esse vídeo, eu estarei postando também um texto que vocês vão utilizar para fazer um trabalho que já já vou passar para vocês, tá, pessoal? Eu não quis me alongar muito, porque como essa aula é gravada, não houve possibilidade de interatividade e também assistir um vídeo por mais de 30 minutos eu sei que fica muito cansativo, tá bom? Então, eu planejei essa aula por meio desses slides que vocês já podem estar concluindo, né? Agora, deve estar assistindo, terminando de assistir agora. E agora, depois de vocês concluírem essa aula, depois de vocês assistirem esse vídeo, vocês vão clicar no link que já vou mandar para vocês, que é o link da atividade avaliativa, que lá vai estar um texto, vai estar o link de um texto e também as questões que vocês devem responder para valer a nota de vocês dessa disciplina de políticas públicas educacionais, tá bom? Um grande beijo, um grande abraço para vocês e a gente se encontra na próxima.